Olá a todos, meu nome é Igor Morbeck, eu estou aqui gravando hoje com a Onconews e tenho o prazer de receber dois colegas, dois amigos, o Dr. Fernando Maluf e o Dr. Felipe, ambos da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Nós tivemos agora a apresentação oral de câncer de próstata na ASCO 2019 e o que chama a atenção é a quantidade de novos estudos que de certa forma impactam de alguma maneira a nossa prática clínica, estudos que corroboram dados já previamente apresentados de outras drogas e estudos também que mostram que com o follow-up maior a gente pode levar a conclusões mais definitivas. Eu acho que de maneira didática nós vamos tentar separar essa apresentação em três tópicos principais: na doença menos avançada, na doença que recorre após um tratamento local. Vamos falar da doença não metastática sensível à castração, seguido da doença metastática sensível e finalmente da doença resistente à castração. Eu acho que o primeiro estudo é um estudo importante, é um estudo francês, o GETUG-16, é um estudo que coloca o papel da hormonioterapia em combinação com a radioterapia nos pacientes que falharam a uma prostatectomia radical. E esse tempo de segmento de praticamente 10 anos, ele é importante para a gente pensar que o papel da hormonioterapia junto com a rádio é talvez de maneira definitiva. Eu queria te perguntar, Fernando, na sua prática, você acha que esses 6 meses de hormonioterapia ou 2 doses do análogo, junto com a radioterapia, ele é suficiente para todos os pacientes ou a gente deveria, por subgrupos, avaliar cada situação dos pacientes que recidivam? Bom, primeiro é um prazer falar com o Igor, meu amigo e irmão, com o Felipe Moraes, que dessa nova geração de oncologistas é um Rising Star e que está indo ano que vem para o MD Anderson fazer um fellowship em uro-oncologia. E esse trabalho do GETUG AFU 16 com 742 pacientes mostrou que no segmento de 10 anos houve uma redução do risco de progressão ou morte, né, da ordem de 44% e de 33% de metástase ou morte. Isso com 2 injeções de gozerelina a cada 3 meses. Então, a minha visão é que esse é um estudo fortemente positivo, a despeito da sobrevida global não ser diferente. A qualidade de vida não foi pior e as toxicidades não foram maiores. Então, obviamente, hoje um paciente que tem expectativa de vida elevada e por isso que vai fazer radioterapia, ele merece 6 meses de castração. 2 dúvidas, como você falou: qual é o subgrupo que se beneficia mais? Nós não sabemos, talvez pacientes com PSA acima de 1, 1,5, mas geralmente a gente trata esses pacientes antes. Talvez pacientes baseados num perfil genético como o Decipher, mas são hipóteses, então a gente não tem realmente uma certeza. E a segunda dúvida, em relação ao tempo de hormonioterapia ideal, nós também não sabemos, isso vai ser um objeto de futuros estudos para saber quando que a hormonioterapia, que nem no câncer de próstata recém-diagnosticado, por pouco tempo, por mais tempo. Muito bom. Felipe, 2 perguntas rápidas ainda nesse aspecto. A falta de ganho de sobrevida global impacta na sua tomada de decisão com os pacientes? E qual é a sua preferência? O uso do análogo ou eventualmente o uso de um antihidrogênico periférico por um tempo maior nessa população? Eu acho que o que é interessante, principalmente em pacientes de câncer de próstata que vão ter uma sobrevida com doença, muitas vezes na recorrência prolongada, é que outros fatores, além da sobrevida global, têm entrado em discussão. Por exemplo, os estudos que a gente viu hoje, pelo menos nos endpoints secundários, a gente vê vários endpoints relacionados à qualidade de vida. Há uma crescente preocupação em relação à qualidade de vida aqui na ASCO e não só o ganho de tempo de vida. Então, nesse sentido, quando você vê o aumento do tempo para o surgimento de metástases ou o ganho de sobrevida livre de progressão em pacientes neste perfil, talvez já seja um ganho clínico o suficiente para a gente indicar um tratamento que, como comentou o Dr. Fernando, não é um tratamento que traz tanta toxicidade.
Em relação ao uso periférico que nós vimos no estudo com a bicalutamida por 2 anos, eu acho que a maioria de nós acaba optando na prática clínica por fazer análogos, né, por fazer um bloqueio central, por um melhor perfil de toxicidade, e realmente ainda está pendente para nós essa estratificação de risco. Quem é o paciente que merece 6 meses ou o paciente que merece 2 anos, embora esteja cada vez mais claro para nós que, mesmo com níveis de PSA baixo, o análogo, o bloqueio androgênico ganha um papel na recorrência. E acho que tem só mais um ponto, que é em relação ao campo de rádio. E tem esse estudo que não foi apresentado na ASCO, mas é o estudo que é o SPORT Trial, sim, com 1.191 pacientes, randomizou entre rádio para o leito com ADT por 6 meses, versus rádio para o leito para a pelve com ADT por 6 meses. E os 5 anos que eles chamam de Freedom from Progression, foi 87 para o último braço, rádio extensa mais ADT, 81% para rádio para o leito mais ADT, também mostrando o benefício frente a só 71% de rádio só para o leito. Então esse é um outro estudo que confirma o benefício do ADT e, mais importante, o campo de rádio que deve ser extenso e não mais como a gente fazia no passado, né, Igor? Só para o leito prostático. Muito bom. Em benefício do tempo, nós vamos seguir além. Nós vamos discutir agora o cenário de uma doença não metastática, mas resistente à castração. Nós vimos esse ano, já desde a ASCO-GU, que nós temos uma terceira opção de tratamento nesse cenário. E com o estudo ARAMIS, agora a gente tem os dados de qualidade de vida. O que chama atenção exatamente nesse estudo, nessa avaliação agora de subgrupos de qualidade de vida, foi que há uma melhora definitiva de vários sintomas, mesmo numa população de pacientes não metastáticos. Isso é curioso, quer dizer, você usando uma droga, você potencialmente elevando a chance de alguma deterioração clínica. Isso não acontece na prática, pelo contrário, os pacientes melhoram função sexual e melhoram sintomas urinários. O que você diz exatamente dessa situação, Fernando? Como é que você explicaria isso quando você avalia especificamente os dados de qualidade de vida desse estudo? Para mim, uma surpresa, porque câncer de próstata, castração resistente M0 é o câncer de próstata que, pelo menos pelos métodos convencionais, não usando os exames de imagem de última geração, não tem evidência de doença. Exato. E darulotamida frente a placebo reduziu em 36% a chance de eventos urinários e em 22% a chance de eventos intestinais, mostrando um benefício numa população que teoricamente não tem doença visível e só uma doença detectável pelo PSA. Importante também que a qualidade de vida como modo geral, que é o FACT-CP, também favoreceu a darulotamida, além de outros benefícios que foram atualizados nesse estudo, como, por exemplo, uma redução de aproximadamente 40% nos eventos esqueléticos e de 35% na progressão com dor. Então, é um estudo fortemente positivo e outra vez, de um modo muito, muito especial, mostrando qualidade de vida melhor numa população teoricamente sem evidência de câncer clínica, por isso que era o M0 CRPC. Muito bom. Vamos discutir agora, Felipe, os dados do estudo Titan, né? O estudo Titan é aquele estudo que randomizou a apalutamida versus placebo na população de pacientes hormônio sensível metastático ao diagnóstico, né? O que chama atenção no estudo Titan, pelo menos essa é a minha opinião, que embora a gente tenha hoje uma série de bons players nesse cenário, né? E nós temos uma série de estudos que vêm sido publicados em sequência nos últimos anos, né? O estudo Titan parece que ele tem uma população de pacientes um pouco mais mista do que estudos como Latitude, que pegaram praticamente aqueles pacientes metastáticos de novo, de alto volume e alto risco, né? Eu queria que você extrapolasse um pouquinho isso e me falasse se realmente a apalutamida é uma droga merecedora de estar nesse cenário ou a gente precisa estratificar cada ponto para melhor indicar esses novos agentes hormonais. Eu acho que os benefícios da apalutamida, né, os dados para a sobrevida global e os dados sobrevida livre de progressão foram dados bastante substanciosos e bastante similares ou em consonância com os outros dados que a gente tinha prévio. Então, acho que é uma droga que encontrou o seu lugar, né, no rol de medicações, fortalece cada vez mais a ideia de que nós
temos realmente de que intensificar o tratamento dos pacientes com castração sensível, mas você comentou muito bem. Ele pegou o grupo dos pacientes de novo, pegou o paciente dos pacientes que progrediram, pacientes com docetaxel. Exato, embora um grupo pequeno, pacientes que haviam recebido docetaxel, pacientes numa margem de idade aí menor que 65, maior que 65, pacientes de alto e baixo volume, e o estudo como um todo é positivo, né? Então, essa, não sei se foi justamente uma estratégia, mas a ideia colocou um grupo grande de pacientes, e quando a gente avalia em ganho de sobrevida global, os pacientes mais idosos não vão tão bem, os pacientes com mais de 65, particularmente os pacientes com mais de 75 anos, e os pacientes com baixo volume de doença também não vão bem em relação à avaliação do subgrupo em sobrevida global. E aí sempre entra aquela discussão tradicional, qual é a validade da avaliação do subgrupo. Então, eu acho que nesse sentido esse estudo perde um pouco um foco, ele fica um pouco desfocado, mostrando num grupo populacional grande o benefício da droga. O que, ao meu ver, está um pouco na contratendência do que a oncologia está fazendo hoje, que é cada vez mais personalizar o tratamento. Então, acho que a droga ganhou seu espaço, mas mais estudos vão ser necessários para nós identificarmos quais são os pacientes que têm um perfil. Um outro ponto que eu queria destacar em relação ao perfil de toxicidade da palutamida. Foi bastante bem nesse sentido. Um rush cutâneo foi o principal efeito diferente do placebo, mas que não alterou a qualidade de vida dos pacientes, a maioria grau 1 e grau 2, e nesse sentido parece ter uma leve vantagem em relação aos seus concorrentes na primeira linha. Muito bom. Fernando, na sua prática, nesse cenário, há algum papel ainda para a quimioterapia? Sim, acho que hoje a gente tem 4 agentes, onde 3 deles têm ganho de sobrevida, docetaxel, né, são 2 estudos, o Charted e o Stampede, a abiraterona, o Latitude, como você bem pontuou, que é uma população de novo, com perfil agressivo e de alto volume, e também a abiraterona com o Stampede. Você tem a apalutamida, que mostrou um benefício importante de sobrevida global e de progressão radiológica. E tem o 4º estudo, que é o ARTES, com enzalutamida, que a gente tem dados de redução de risco de progressão à morte, mas ainda não de sobrevida global. Eu colocaria assim, que agora nós temos 3 agentes e um 4º se mostrar sobrevida global. Acho que vai mostrar enzalutamida também, não sei se você concorda. Concordo. E a grande pergunta é como selecionar esses 4 agentes, onde que a gente vai encaixar eles para cada tipo de paciente. Na prática clínica, o que eu diria é, pacientes que têm doença metastática, de novo, que tem, na minha opinião, componente neuroendócrino, esses pacientes não são candidatos como primeira linha a enza, AB ou apalutamida. Pacientes com PSA proporcionalmente muito baixo, a despeito de doença metastática, eu também pensaria em castração, mas quimio ao invés de castração, com algumas dessas formas de tratamento. E pacientes que a gente tenha alguma desconfiança de uma doença mais anaplásica, por exemplo, pacientes com metástases líticas, pacientes com metástases viscerais poupando o osso, eu pensaria em quimioterapia. Claro que esses são grupos de exceção, que representam não mais do que 10 a 20% do ballpark de pacientes com doença metastática. Para aqueles outros, eu acho que eu pensaria ou a apalutamida ou a abiraterona, e se o estudo ARTES for positivo, em enzalutamida. O meu único ponto importante é que esse estudo, como o Felipe falou, colocou vários pacientes. Eu não vejo como um ponto ruim, eu vejo como um ponto meritoso, mas a população de pacientes que se trataram localmente, depois tiveram uma recidiva anos depois no osso, por exemplo, mesmo nesse estudo ainda não é tão grandemente representada. Então a gente não tem ainda um estudo com nenhuma dessas estratégias para quem operou o tumor prostático ou fez radioterapia primária e depois 10 anos recidivou, comparando castração mais ou menos a algum agente. Então acho que esse é um grupo ainda que, na minha opinião, é uma grande incógnita e que a conduta deve ser particularizada. Excelente. Bom, e mudando agora então para o último tópico, o da doença puramente resistente à castração metastática. Esse é um grupo de prognóstico muito ruim. Em 3 anos, mais da metade desses pacientes já evoluíram a óbito. Embora a gente teve, nos últimos anos, também ganhos significativos de sobrevida global com vários agentes,
vários tópicos ainda precisam ser melhor discutidos. Eu acho que nessa sessão oral nós tivemos pelo menos 3 estudos que nos ajudam a refinar um pouquinho mais essa subpopulação de pacientes. O primeiro estudo que eu queria discutir com vocês é um estudo fase 2, com quase 100 pacientes, que randomizou pacientes para cabazitaxel versus abiraterona ou enzalutamida para pacientes que foram definidos como prognóstico ruim. Primeira pergunta que eu te faço, Felipe, como que você define essa população de prognóstico ruim dentro de um subgrupo que já tem um prognóstico ruim? No estudo, eles selecionaram ou por comprometimento de doença visceral, né, particularmente doença hepática, pegou aqueles pacientes também que tinham baixa performance, pacientes que tinham albumina baixa, né, então um grupo de pacientes que na nossa prática a gente quando vê tem uma ansiedade de iniciar o tratamento e a gente objetiva uma resposta rápida. Então é aquele paciente que a gente fala, não, esse paciente eu vou levar para quimioterapia, porque eu quero que ele responda rápido, eu talvez não tenha margem para um pouco mais de tempo de espera. E os resultados do estudo foram, ao meu ver, bastante inesperados. Assim, quer dizer, o cabazitaxel mostrou uma toxicidade muito grande, ao meu ver, para esse grupo, para essa população, talvez até proibitivo em relação aos benefícios que trouxe. É um benefício muito marginal, principalmente às custas de doença estável, né? Então, o benefício clínico se deu num grupo de pacientes que não progrediram apenas, não houve de fato um benefício evidente em relação à taxa de resposta ou ganho de sobrevida global, que talvez nós esperássemos ao oferecer ao paciente um tratamento mais radical inicialmente. Então, acho que ficou um cenário onde os dois ocupam seu espaço, mas sem muito benefício para o Cabaz, minha impressão. Fernando, o ganho eventual de um benefício clínico favorecendo o químio e um eventual ganho de sobrevida global, que foi pequeno, mas ele ocorreu, isso te favorece pensar mais em quimioterapia para esse cenário, principalmente aqueles pacientes. Quem são esses pacientes, eu acho que na nossa prática? São aqueles de metástase visceral, são aqueles pacientes que tiveram curta resposta à hormonioterapia, são pacientes que têm grau de Gleason elevado, que têm bastante sintomas e que eventualmente têm alguma alteração molecular. A minha pergunta vai muito nessa linha. Na sua prática hoje, você tem recomendado algum sequenciamento genômico no sentido de esmiuçar melhor essa população de pacientes e se você realmente indica quimioterapia para todos esses casos? Nesse estudo, que foi apresentado pelo Quinti, com 95 pacientes, eles analisaram vários, eles fizeram uma análise sequencial do próprio tumor, incluindo também, além de alguns genes como retinoblastoma, P53, a amplificação do AR e também o CTC. Eles não conseguiram, baseado na análise molecular, saber um grupo que mais ganhava com um ou com o outro. Mas a minha visão quer dizer, obviamente, estudo pequeno, a sobrevida global ela não foi significativa, aliás, ela não era nem no estudo o endpoint principal, é que a diferença entre Cabaz e AB, ou ENZA, foi de 18%, foi 70% versus 88% em termos de controle de doença. Exato. Então, acho que o estudo para o seu endpoint ele foi positivo, mas como o Felipe falou, e ele tem uma crítica, ele usou Cabaz ou 20 ou 25, e a gente sabe hoje que 20 é a dose padrão. Exato. Baseado no Prozérica. Então talvez a toxicidade fosse até menor como um geral se todo mundo usasse 20. A minha interpretação é que pacientes que tenham, como os critérios de inclusão era doença visceral hepática, se precisava ter um desses, ou, como você falou, resposta curta ao ADT, menos de 12 meses. Ou 4 de 6 outras características, que era DHL, albumina, fosfatase, baixo performance, metástase visceral e 36 meses de hormônio, que esse paciente, se tiver uma condição clínica boa, Igor, vamos dizer, um performance razoável, nenhuma grande comorbidade, eu favoreço mais agora a cabazitaxel. E para aqueles pacientes mais frágeis, eu favoreço mais ENZA ou abiraterona. Não sei qual que é a tua opinião desse estudo. Não, eu concordo. E na prática clínica a gente já vinha selecionando meio que de maneira subjetiva dessa maneira e oferecendo químio para grande parte dessa população de pacientes. Bom, e o último estudo então, eu acho que é um estudo interessante, importante, que eu acho que é mais um outro estudo que coloca na linha de frente uma droga inibidora de um gene de reparo de DNA, o olaparib, né? Esse estudo conhecido como TOPARP-B é o estudo então que coloca para pacientes com doença resistente à castração, já tratados previamente
propriamente com hormônio ou quimioterapia, e que tem alguma alteração de gene de reparo. Isso tem sido uma forte tendência. A gente sabe que a presença desses genes acontece em até 20, 25% dos casos de doença resistente à castração, seja ela uma alteração germinativa ou somática. Eu acho que é importante porque assim, esse já é um outro estudo que coloca que essa droga é eficaz, pelo menos num subgrupo de pacientes, né? Talvez o que chame mais atenção é que nem todos os genes alterados, seja ele BRCA, ATM, SHEC2, respondem da mesma maneira, né? Eu acho que isso é um ponto de discussão. Na sua prática, você tem solicitado para todos os pacientes com doença resistente à castração a pesquisa de gene de reparo de DNA? Eu acho que hoje, obviamente, isso envolve custo, nem todos os lugares têm condição, mas eu diria que hoje, se você tiver condição, seria uma recomendação de todo paciente com doença castração resistente ou metastático, que você está esperando que vai ficar castração resistente em algum momento, você solicitar isso. Esse estudo que você mencionou, o TOPARB-B, ele é uma continuação do TOPARB-A. O TOPARB-A era um braço único de olaparib, independente da presença ou ausência de genes de reparo. E o primeiro autor do paper, o De Matteo, ele foi então quem apresentou esse trabalho hoje na ASCO. E é um estudo, não é tão grande, é um fase 2 randomizado com 98 doentes, comparando duas doses de olaparib, 400 ou 300 miligramas 2 vezes ao dia de ambos os braços. E a resposta foi um pouco maior para 400 miligramas, mas 1/3 dos doentes teve que reduzir a dose para 300 miligramas 2 vezes ao dia. Então a resposta de um braço foi de 54% e de outro 39%. Mas o que eu mais achei interessante é que, obviamente, com todas as limitações e as precauções de subgrupos, eles analisaram o benefício para cada tipo de alteração do gene de reparo. Então, quando eles analisaram o BRCA1 e o BRCA2 junto, a resposta foi de 83%. Com PALB foi de 57%. Com ATM foi ao redor de 37% e para CDK12 foi de 25%. Então, mostrando que o benefício ele pode ser bastante variável de acordo com o tipo de alteração de qual gene de reparo. E eles vão avaliar ainda as alterações monoalélicas ou bialélicas para saber se isso também tem uma diferença. Então, a conclusão para mim é que o olaparib é sim uma droga importante para quem tem, mas não é claro para mim que para pacientes, por exemplo, que tenham ATM ou CDK12, esse benefício é tão mais substancial, por exemplo, do que com outras estratégias como abiraterona, enzalutamida, docetaxel, cabazitaxel, mesmo para quem tenha uma alteração do gene de reparo. Mas mostra para a gente que a gente agora está começando a trabalhar com o estudo de sequenciamento genético, não só para outros tumores como em câncer de pulmão, que é uma área que você é um grande especialista no país, mas também para câncer de próstata. Excelente. Esse é um cenário que as coisas parecem estar só começando, de fato. Dose é importante, até o tipo do inibidor parece ser importante, né, Felipe? Como é que você prevê no futuro que nós vamos conseguir entender todos esses dados? Quer dizer, nós estamos falando de diferentes expressões gênicas, de diferentes drogas, há várias drogas hoje já aprovadas, inclusive, para tratamento desse cenário de alterações de gene de reparo, ou seja, a complexidade está ficando cada vez maior. Eu acho que nós vamos precisar, em primeiro lugar, e acho que esse é um dos objetivos da ASCO, cada vez mais construir redes onde nós possamos partilhar dados dos pacientes, né? Partilhar essas informações, principalmente de padrões gênicos. Então, esse é um estudo pequeno de 90 e poucos pacientes, mas talvez nós vamos precisar necessariamente ampliar cada vez mais esses estudos para clarificar os espectros gênicos, para classificar os pacientes em relação à sua gravidade ou em relação à eficácia de um tratamento, como, por exemplo, mesmo no grupo ATM, nesse estudo, você tinha pacientes, embora respondessem menos, nesse grupo você tinha pacientes que respondiam muito tempo. Quer dizer, o que faz um paciente no grupo que responde menos, que os BRCA ou os PALB, continuarem respondendo um longo tempo? O que é que nós ainda não descobrimos em relação a isso, né? E como você comentou muito bem, Igor, eu acho que cada vez mais nós também vamos perceber
que nós temos moléculas bastante distintas, né? Era um certo hábito na oncologia, você lançava uma molécula, logo depois uma ou outra empresa iam lançando moléculas similares, falava, bom, estamos no mesmo painel. Acho que isso será cada vez mais raro na oncologia, nós considerarmos essas moléculas equivalentes. Cada vez mais em estudos, no detalhamento do estudo, a gente vai conseguir perceber que elas são diferentes, talvez não só no espectro de segurança e efeitos colaterais, mas talvez na eficácia também. Muito bom. Olha, foi um prazer discutir esses dados com vocês. Acho que a gente teria condição até de ir além, mas eu acho que é necessário a gente encerrar aqui. Agradeço muitíssimo a participação de vocês e é isso aí. Obrigado.